sejam bem-vindos, então, à nossa quinta aula, tá? Da nossa disciplina de Fundamentos da Administração, da qual eu vou comentar sobre as estruturas organizacionais, tá? Essa parte aqui das estruturas, ela é importante justamente para explicar lá aqui, né, para o curso tanto de administração quanto ciências contábeis, vai ter uma disciplina de OSM, Organização, Sistema e Métodos, ou Organização e Métodos, para entender um pouquinho essa questão de estrutura, hierarquia. Tá? O modelo clássico de Fayol, ele focava muito nessa questão das estruturas organizacionais e na forma de se rearranjar a organização para que você pudesse ter uma dinâmica melhor de gestão, tá? E aí eu só vou tocar aqui com a aula, no final da aula, qualquer coisa eu abro para as perguntas, né? Principalmente em relação aí ao questionário, se tiver, né? Atividade, para a gente não estender muito aqui o tempo de gravação da aula, tá? Bom, nas aulas anteriores a gente comentou, né, sobre a questão da eficiência e eficácia da organização, nós comentamos sobre a importância ali do administrador, né, as funções do administrador, e hoje eu vou falar com vocês sobre essa estrutura, né? A gente falou também das organizações institucionalizadas e não institucionalizadas, e eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das hierarquias, dos tipos de departamento e dos tipos de estrutura que nós temos nas organizações. Então, é importante frisar que nas empresas, nas organizações de maneira geral, sempre que um grupo de pessoas trabalham em conjunto, a gente está tendo uma organização, né? As pessoas se organizam para desenvolver uma determinada atividade, para desempenhar uma determinada função que vai alcançar determinado objetivo, geralmente previamente planejado. Tá? As organizações, elas são representadas formalmente pelos organogramas. Tá? Professor, o que é um organograma? É aqueles conjuntos, aqueles bloquinhos em que você mostra, né? Vou mostrar exemplos aqui daqui a pouco, quem está vinculado a quem está subordinado a quem. Esses organogramas, essas figuras, eles vão mostrar aspectos chaves da organização, incluindo relação hierárquica, né, a quem você está subordinado, vai incluir a divisão do trabalho, né, quem é responsável por o quê, e a unidade de comando, né? Ou seja, quem é que vai te dar ordem, quem que formalmente te dá as ordens, a quem que você tem que obedecer especificamente. Tá? E também os níveis, né? O nível mais alto, o nível intermediário, o nível mais baixo da organização. E é importante frisar, uma palavra que é muito utilizada aqui nas organizações, é uma palavra chamada sinergia. Tá? O que é sinergia? A sinergia, antes de eu explicar aqui, alguém quer tentar? Alguém tem uma noção? Paloma, Elda, Ananias, Célio, Jennifer, vocês já ouviram falar ou têm conhecimento do que significa sinergia? Não? A sinergia é uma... Como é que eu posso tentar exemplificar ela aqui? A sinergia, ela é quando tudo funciona de maneira harmoniosa, tá? É quando as pessoas trabalham de maneira, assim, harmoniosa, equilibrada. Você tem as coisas funcionando, você não tem conflitos, você não tem problemas, assim, grandes. Problema sempre vai ter, probleminha pequeno aqui e ali. Mas um grande problema, uma interrupção no trabalho muito grande, você não tem, tá? E quando você tem esse trabalho organizado de maneira harmoniosa e que você vê que esse grupo de pessoas ali ajuda mais do que se elas fizessem o trabalho de maneira isolada ou separada, você pode dizer que está tendo sinergia no ambiente de trabalho ou naquela organização. Tá? Lembra do exemplo que eu dei de fazer as pizzas, né? De fabricar as pizzas para a formatura? Então, a gente poderia montar essas pizzas, cada um de maneira individual,
ou poderíamos organizar o grupo de maneira que todo mundo trabalhasse de maneira organizada, cooperada, obedecendo as ordens, né, de uma pessoa só. Poderia também fazer com que você tivesse a divisão certinho da tarefa, quem é responsável por o quê, tá? Então, a palavra sinergia, o conceito de sinergia vem disso. Se a gente organizasse, né, essa fabricação das pizzas, tá, de maneira em grupo, com 8 pessoas, 10 pessoas, nós teríamos aqui que produzir mais do que se essas 8 pessoas produzissem individualmente. Tá? Então, se você falar que, né, cada pessoa produz 10 pizzas por hora, 10 pessoas dariam 100 pizzas. Para a gente dizer que tem sinergia, né, essas 10 pessoas trabalhando em conjunto têm que produzir, né, muito mais não, 101 pizzas ou mais. Né? Então, aí sim você diz que há essa sinergia. Tá? E a sinergia, muitas vezes, ela é confundida com questão de empatia, às vezes ela é confundida com, como é que eu posso dizer assim, com outros conceitos que não o dela, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra sinergia, a gente está falando de um trabalho cooperado em que as pessoas mais agregam trabalhando em conjunto do que trabalhando de maneira isolada, tá? E a relação de autoridade e responsabilidade que une os superiores e os subordinados é chamada de cadeia de comando, tá? Toda vez que vocês observarem, né, uma relação que você tem alguma pessoa comandando, tá? E outras pessoas seguindo essa pessoa, você pode dizer que há uma relação de cadeia de comando, ou a existência de uma cadeia de comando, tá? Geralmente a cadeia de comando, ela vem do topo da organização até o colaborador do nível mais baixo, tá? Então, nesse processo formal, a hierarquia ela é respeitada, ela deve ser respeitada, e para isso, Fayol, que é um pensador da teoria clássica, que estudou as estruturas das organizações, ele define a unidade de comando como um princípio pelo qual cada empregado em uma organização se reporta e recebe ordens só de um superior imediato. Tá? Então, esse desenho que eu tenho aqui dos blocos, tá? Coloridos aqui, tá? Isso aqui é um organograma, tá? O pessoal aí da administração que for fazer estágio, né? Lá no 5º semestre já começa o estágio. Uma das atividades do estágio é identificar o organograma da organização. Primeiro, se tem, né? E se não tiver, vocês vão propor que se tenha, que se faça um organograma desse. Professor, mas por que esse desenho é importante? Qual que é a função disso? É um desenho, olha, como que, né, que representação que isso tem? Tá? Esse tipo de desenho, ele é importante pelo seguinte, aqui eu estou mostrando que a pessoa D, tá, que a pessoa D, ela está vinculada hierarquicamente à pessoa B, que, por sua vez, está vinculada hierarquicamente à pessoa A, tá? Da mesma forma, a pessoa E, né, está vinculada à pessoa C, que por sua vez está vinculada à pessoa A. Deixa eu limpar aqui que já ficou bem poluído. O que isso significa na prática? Tá? Que se o C quiser dar uma ordem para o D, tá? Ele não pode fazer, ou não deveria fazer. E o D também não deveria obedecê-lo. Tá? Se o C quisesse que o D fizesse alguma coisa, ele teria que se reportar ao B, tá? O B vai avaliar se o D tem condição de fazer, se tem tempo, se isso é prioridade, e aí sim o B vai delegar ao D a execução dessa tarefa ou dessa atividade. Tá? Por que isso é importante estudar dentro das organizações? Porque isso aqui é o que dá organização, é o que dá característica para a palavra organização dentro de uma organização. Tá? Do contrário, quando você não tem isso posto, a chance de você ter bagunça, confusão e ineficiência é muito alta, tá? Então, mas como assim, professor? Dá um exemplo, tá? Imaginem vocês, é muito comum, na verdade, não precisa nem imaginar muito, é muito comum
que as empresas médias, assim, pequenas e médias, elas sejam geridas por uma família. Geralmente ali marido e mulher, tá? É um casal ali, às vezes pai e filho, mãe e filho, né? Mãe e filha. Mas o que é muito comum é a questão de marido e mulher tocar ali a própria empresa, tá? Aí, você escrevendo um organograma, você desenhando um organograma desse, ou o marido ou a esposa vai ter que figurar como A, né? E ou o marido ou a esposa vai ter que figurar como B, tá? Vamos supor que o A seria a esposa e o B fosse o marido. Uma ordem dada a um colaborador de nível inferior, né? Ou D ou E aqui nesse caso, ele teria que obedecer sempre a ordem de hierarquia maior, tá? Então, quem trabalha em empresa, que às vezes você tem um casal que gerencia, às vezes o colaborador fica perdido. A mulher vai e faz um pedido, faça tal coisa. O marido diz e fala, não, faça outra coisa. Quem é que o funcionário vai obedecer, né? Então, tendo um organograma desse, se esse funcionário obedece à ordem da esposa, que no caso aqui desse exemplo é a dirigente maior, ele não pode ser mandado embora por insubordinação. Ele está fazendo o que uma pessoa de nível maior pediu. Tá? E, da mesma maneira, isso faz com que uma decisão, uma ordem, uma vinculação de gestão fique mais clara, fique mais transparente para as pessoas. Tá? E aí, a gente vai ver isso mais especificamente na aula 6, na semana que vem, mas a burocracia, que é um termo que eu quero desmistificar para vocês, tá? A burocracia, o conceito dela, a teoria da burocracia, é uma coisa boa, é algo que veio justamente para organizar, para botar no papel parte da gestão, parte da organização das empresas. Tá? E a burocracia, ela é uma forma bem especializada de organização da estrutura, que visa dar segurança, ordem e direção para a organização. Tá? As estruturas burocráticas, elas tendem a ser muito eficientes porque elas dão rumo, elas dão segurança para a decisão a ser tomada. Tá? Só que, por que as pessoas acabam associando a burocracia a algo ruim? Tá? Porque a burocracia, ela, como tudo na vida, ela tem que ser dosada. Tá? Então, a formalidade burocrática, o excesso de regra, o excesso de burocracia, que acaba prejudicando e acaba criando procedimentos marcados por uma complexidade excessiva, o que acaba resultando de uma duplicidade de procedimento, de uma demora desnecessária, e isso acaba gerando uma conotação negativa nas pessoas sobre o conceito de burocracia. Vocês já devem ter falado e vocês já devem ter ouvido, isso é muito burocrático, isso é complicado, nem isso é muito burocrático, tá? Porque as pessoas equivocadamente acabam associando o conceito da burocracia, que é algo plausível, que é algo bom, tá? Para as organizações dentro do seu dia a dia, tá? Mas, professor, eu aprendi aqui que burocracia é algo ruim, que às vezes é excesso de papelada, excesso de documento, excesso de preciosismo. Sim. Aí, nesse caso, a gente está falando de uma disfunção da burocracia, e não o conceito de burocracia proposto pelo Max Weber. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção desse ponto da estrutura? A burocracia, ela veio para ajudar justamente a dizer quem é que manda e quem é que obedece. Nossa, professor, mas isso é muito grosso, mando, obediência, tá? Tecnicamente falando, é esse o conceito, tá? Nós podemos usar comando, persuasão, liderança, tá? São termos mais amenos para essa questão de comando ou da execução da cadeia de comando, tá? E pegando como exemplo essa estrutura, a gente tem basicamente dois tipos que acabam a junção dos dois gerando até um terceiro, tá? Então a gente vai ter as estruturas linha ou lineares, tá? Nós vamos ter as organizações de staff e nós vamos ter as organizações de linha e staff, que trabalham com os dois, tá? Então, toda vez que a gente falar, que vocês ouvirem falar de um órgão de linha, a gente está falando como um modelo um pouco mais antigo de gestão, tá? Que já era utilizada pelos exércitos e pela Igreja Católica,
Ele geralmente tem uma característica piramidal verticalizada, tá? Então, por que é uma pirâmide? Porque o desenho, na prática, acaba formando uma pirâmide, tá? Quanto mais alto o cargo, menos pessoas tem, né? E quanto mais baixo os níveis, mais cargos tem. Então, se você representar esses cargos, até se eu voltar aqui no desenho anterior, né? Isso aqui é muito comum, formar esse desenho dessa pirâmide aqui nas organizações. A gente até ainda acaba dividindo aqui em nível estratégico, tático e operacional, que a gente vai falar disso também um pouquinho mais, tá? Mas, basicamente, a estrutura de organização linear, ela tem essa formação. Geralmente, as decisões, elas ocorrem só de cima para baixo, tá? É uma ordem dada aqui pelo CEO, pelo presidente, pelo diretor, ela é repassada aos outros setores para execução, tá? E percebam, deixa eu limpar aqui o slide, percebam que todos os blocos, todos os setores, eles estão ligados por uma linha fixa, uma linha rígida, tá? Isso significa que esses órgãos estão ligados hierarquicamente e que são órgãos de execução, são órgãos que são responsáveis por executar tal atividade daquele setor, daquele departamento, tá? Aí a gente tem um outro modelo, que é o modelo funcional, tá? E percebam aqui que geralmente só há uma única subordinação superior e hierárquica. Então, por exemplo, esse gerente daqui, ele só atende esse diretor aqui, tá? Esse tá aqui embaixo, operador, bem aqui embaixo, aqui, opa, tá clicando aqui. Esse operador bem aqui de baixo, ele só obedece esse gerente aqui, tá? Então, esse tipo é o tipo linha ou linear. Existe apenas uma única cadeia de comando, um único chefe, vamos chamar assim, tá? No tipo funcional, tá? Ele é organizado de maneira um pouquinho diferente. Os colaboradores, os níveis inferiores, eles obedecem às funções, não necessariamente a pessoas, tá? Então, por exemplo, eu posso receber ordens, por exemplo, esse gerente aqui, ó, ele recebe ordem, opa, cliquei no botão errado aqui. Ele recebe ordem não só desse diretor do qual ele está vinculado diretamente, mas desse segundo diretor aqui, tá? Esse operador aqui de baixo, ó, ele está recebendo ordem de vários gerentes, tá? E por que isso acontece? Dependendo do tipo de organização, do tamanho dela, da complexidade dela, pode ser que assim funcione melhor, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, uma representação desse desenho, o departamento ou o diretor de marketing, tá? Eu tenho aqui o diretor de marketing. Esse diretor de marketing tem os setores, a gerência de publicidade, promoção e de preço e venda vinculado a ela, tá? Porém, pode ser que, ao constatar uma falta de qualificação do meu pessoal da publicidade, eu peça para o setor de gestão de pessoas promover a capacitação, o desenvolvimento dessa equipe, tá? Ou o pessoal aqui do marketing pode pedir para o pessoal da área técnica melhorar o produto, colocar numa embalagem diferente, fazer uma forma diferente, tá? Eu não preciso, como diretor de marketing, ter que entrar em contato com o diretor de área técnica para o diretor entrar em contato com o pessoal da produção, tá? Eu posso entrar em contato diretamente com ele. Vantagem desse tipo de modelo aqui, desse modelo funcional. As coisas tendem a acontecer de maneira mais correta, com menos falhas de comunicação. Problema, né, ou ponto negativo desse modelo aqui. Se não for muito bem gerido, e se o colaborador não for muito bem treinado, ele fica bem perdido do que fazer, tá? E aí, às vezes, ele pode deixar de fazer aquilo que é o principal, aquilo que é a atividade primária dele, obrigatória dele, e ele pode ficar meio perdido ali, não saber o que fazer, né? Pode meio que bagunçar um pouco a gestão, tá? E existe um outro modelo, que é chamado de linha assessoria ou linha staff, que ele combina o modelo de linha, tá? De decisão direta, com um modelo de staff.
tá? O que é o staff? O staff é uma palavra do inglês que significa assessoramento, tá? Ou assessoria, tá? Um órgão de linha é um órgão que toma a decisão, que é responsável por tomar uma decisão e junto com essa decisão vem lá as consequências, tá? Um órgão de staff é um órgão que assessora, tá? Pode pegar aqui por essa figura aqui, ó, tá? O órgão de assessoria, ele assessora. Percebam que a linha que está ligando aqui nesse organograma é uma linha tracejada, é uma linha pontilhada, tá? O que significa isso e qual que é a diferença de eu ter uma linha rígida de uma linha tracejada ou pontilhada, tá? É que quando é uma linha rígida, assim, fixa, sólida, tá? Significa que eu estou tendo uma vinculação direta com essas pessoas. Quando eu tenho uma linha tracejada dessa, que é um órgão de staff, tá? Isso significa que essa assessoria, ela é responsável por auxiliar esse cara aqui, esse administrador aqui, na tomada de decisão. E também nada impede de assessorar os outros setores também, tá? A diferença é que o órgão de assessoria, o órgão de staff, ele não tem poder de tomar a decisão, tá? Ele pode opinar, mas o parecer dele é meramente opinativo, não é deliberativo, tá? O professor dá um exemplo aqui, tá? Eu vou colocar aqui essa estrutura desse desenho no organograma da Unemate. Então, como administrador, gestor maior, eu tenho aqui o reitor, tá? Vou colocar um R aqui de reitor, tá? E aqui eu tenho uma pró-reitoria, aqui eu tenho as diretorias, enfim, tá? Se eu perguntar para vocês, o assessor está acima dos setores 1, 2 e 3, o que vocês vão me dizer? Tá? Muito provavelmente vocês vão dizer que ele está acima. Mas ele, figurativamente falando, ele até está acima. Mas formalmente ou hierarquicamente falando, ele não tem. Tá? Ele não está acima, ele está em paralelo com os outros setores. Mas, professor, a assessoria está no desenho, está acima do setor 1, 2 e 3. Mas como está tracejado, isso não significa relação de hierarquia, tá? Então, a assessoria, né, no caso aqui desse exemplo da reitoria que eu estou dando, ela vai falar para o reitor assim, faça ou não faça. Então, o setor 1 fez a licitação, gerou o resultado, e a assessoria vai dar um parecer, faça o contrato ou não faça o contrato, tá? Se a assessoria falar não faz o contrato, o reitor pode ou não seguir o parecer da assessoria, porque ele é recomendatório, ele é opinativo, tá? Então, só que assim, muito dificilmente o reitor vai contra um parecer de uma assessoria jurídica, porque a assessoria já estudou o caso, ela já embasou, já buscou ferramenta, fundamentação, então ela consegue, né, assim, para o reitor ir contra um parecer de assessoria, de um órgão de staff, ele tem que ter argumento muito convincente do qual a assessoria talvez não viu, não enxergou ou acaba discordando, tá? Então, é essa a configuração aqui de linha e de staff, tá? E aí são dois tipos os de assessoria, o assessoria pessoal, tá? E o assessoria especializada, tá? A assessoria pessoal, o staff pessoal, implica em aconselhar, ajudar e prestar serviço a um determinado administrador, enquanto a assessoria especializada aconselha, assiste e presta serviço à linha e a todos os elementos da organização, tá? Então, por exemplo, nesse desenho aqui que eu trouxe, essa figura aqui, tá? Esse assessor aqui, ele é uma assessoria pessoal, é um assessor do CEO, do presidente. Já esse outro assessor aqui, ele está ligado a duas ou mais diretorias. No caso, ele é uma assessoria especializada. Geralmente é um setor jurídico, é um setor contábil, tá? É um setor, às vezes, de finanças, especializado em finanças, tá? Então, por isso que tem essa característica, tá joia? E aí, aqui a gente tem a representação, né, dos modelos hierárquicos dos três tipos, do modelo linear, do modelo funcional e do modelo linha staff, tá? Então, do modelo linear, a gente tem aqui, né, o pessoal da execução e de gerência sempre vinculado a uma só pessoa, tá? É bem direcionado, assim, a questão da ordem, tá? No modelo funcional, os níveis intermediários, eles podem dar ordem a mais de um subordinado, tá?
subordinado diretamente, geralmente é um, mas nada impede ele de dar uma ordem a outro setor, né, sem necessariamente ter que passar pelo mesmo nível hierárquico do seu setor. Tá? E o Lean Staff, ele tem aqui as assessorias, tá, que são vinculadas à direção ou a um setor especializado. Tá? Até a palavra staff, quando vocês vão num show de música, você vê o pessoal que monta ali o palco com a camisa escrita staff, tá? Justamente que é um apoio, é uma assessoria ali para a montagem ali do palco, para o show daquele determinado artista. Tá? E junto com essa questão dessa organização, dessas estruturas, existem também a organização dos departamentos ou dos setores. Tá? E aí vocês vão ver que existem vários tipos de departamentos, vários tipos de se organizar uma empresa. E para o pessoal da administração, né, que vai fazer estágio em uma empresa, né, ou em organização pública, conhecer sobre a departamentalização é extremamente importante, para que você conheça a forma como essa empresa está organizada e se talvez essa forma como essa empresa está organizada acaba não atrapalhando ou está atrapalhando o modelo de negócio proposto. Então, a departamentalização é o processo de determinar o agrupamento das atividades. Tá? O que é um departamento? Eles são áreas, divisões, setores, segmentos, nos quais um administrador tem autoridade e poder para desempenhar as suas funções. Tá? E tem basicamente 6 tipos de departamento. Tá? Eu vou explicar cada um deles, alguns são até bem parecidos em questão de conceito, tá? E é importante vocês saberem a diferença deles e a vantagem e desvantagem de cada um, porque dependendo, né, depois de formado aí, vocês podem estar atuando como assessor, como consultor e sabendo identificar ali se a finalidade, o jeito que eles estão divididos, estão de fato organizados de maneira eficiente ou não, tá? Então, o primeiro modelo é o modelo de departamentalização funcional. Como que funciona esse modelo? Tá? Ele é o modelo assim, mais comum que tem nas organizações. Você divide os setores ou as funções em atividades semelhantes ou próximas para formar uma unidade organizacional especializada. Tá? Então, os indivíduos que trabalham nesse tipo de departamento, eles são agrupados conforme a sua função. Tá? Então, o departamento de vendas, o departamento de contabilidade, o departamento de logística e transporte, de marketing, tá? Que assim acaba sendo quase que o modelo mais comum da maioria dos comércios, né? Você tem o pessoal de venda, o pessoal do estoque, o pessoal que faz a entrega, tá? O pessoal das vendas. Qual que é a vantagem desse modelo? É manter o poder e o prestígio das funções, criar eficácia através do princípio da especialização e centralizar o conhecimento ali, né? Quem atua como gerência de produção acaba adquirindo um conhecimento e se especializando muito nessa área, nesse setor, e acaba evitando erros ou reduzindo erros ao longo do tempo. Qual que é a desvantagem desse modelo? Tá? A responsabilidade pelo desempenho fica nas mãos da alta administração. A coordenação entre as funções acabam se tornando mais complexa e acaba ficando um setor um pouco mais difícil de lidar, um pouco mais inflexível, tá? Porque os colaboradores acabam ficando com algumas responsabilidades limitadas. Por exemplo, o pessoal da produção quer produzir, quer fazer. O pessoal da produção está reclamando que os insumos que estão sendo comprados estão sendo ruins, são produtos de qualidade inferior, né? Só que esses produtos estão sendo comprados assim porque a gerência financeira mandou comprar um produto mais barato, mandou comprar matéria-prima mais barata, tá? Então, isso aqui acaba criando algumas caixinhas, tá? E se você não for um bom líder, não fizer uma boa integração entre essas pessoas desses setores, a pessoa só vai fazer aquilo que é responsabilidade dela e não vai ter sinergia com os outros setores para agir de maneira cooperada. Quem já trabalhou numa organização talvez já ouviu essa frase, uma frase assim: isso é problema daquele setor, isso não é problema meu, né? Eu trabalho dentro da Unemate, eu trabalho, né, na Unemate. Quando eu escuto uma pessoa falando assim, isso aqui não é problema meu, né, sendo que é um problema da instituição,
eu falo assim, não, esse cara não está trabalhando em sinergia, esse cara é muito egoísta, essa pessoa é muito egoísta e não está trabalhando de maneira sinérgica, tá? Isso é algo que me preocupa. E dentro de uma organização também é algo que me preocupa. Se eu escuto uma pessoa falando isso, que isso é problema meu, não é problema meu, é dos outros, né? É problema da empresa. Eu, no mínimo, pediria para essa pessoa passar por um treinamento, pedir para passar por uma. Tem um termo da gestão de pessoas que chama, ele é chamado de reciclagem, eu não gosto desse termo, né? Mas ele é chamado de uma atualização, uma capacitação de atualização de normas e regulamentos, para que essa pessoa de fato entenda que uma organização é formada por pessoas e que ela faz parte, sim, ainda que não seja diretamente uma responsabilidade dela, indiretamente ela é responsável pela empresa como um todo. Tá? Outra divisão é uma departamentalização por produto. Geralmente, isso aqui é utilizado em empresas, indústrias muito grande, em que você tem tipos de produtos diferentes sendo fabricado, tá? E em linha, tá? É criado para transformar a organização em um tamanho menor e mais rápida nas decisões. Então, eu posso ter uma fábrica de móveis que fabrica mesas, cadeiras, armários, tá? E em vez da minha fábrica fabricar os 3 tipos, né, mesa, cadeira e armário, eu posso criar ela e organizar ela para que uma crie só mesa, para que a outra crie só cadeira, para que a outra crie só armário. E daí depois eu mando isso tudo para um centro de distribuição, que é o que vai fazer a entrega desse material, tá? Isso é importante por quê? Porque você também passa a ter uma certa especialização, né? Você passa a dar uma maior atenção naquilo que está sendo produzido, tá? E permite também o emprego de uma tecnologia mais avançada, de máquina, equipamento, matéria-prima, mais eficiente, de maneira mais precisa. Qual que é a desvantagem desse modelo? Tá? Ele acaba exigindo mais pessoal, tá? Mais recurso material, mais estoque, tá? E às vezes você tem que ter lá 2 máquinas, sendo que se você tivesse concentrado em um local apenas, você teria uma máquina só. Nesse exemplo que eu falei para vocês, né? Para fabricar uma mesa, cadeira e armário, você precisa no mínimo de uma serra, de uma lixadeira, de uma pistola de pintura para aplicar verniz ali, né? Então, você fazendo uma fábrica ou uma divisão de cada um desses produtos, você tende a produzir mais e se especializar, porém vai depender de uma infraestrutura, recurso material e humano um pouco maior. Tá? Outro tipo de departamentalização é o modelo territorial, tá? É também chamado às vezes de regional, ou por área, ou também geográfica, que consiste no agrupamento dessas atividades de acordo com o lugar onde as operações são feitas, tá? Ou são fabricadas. Então, a vantagem desse modelo é que ele permite uma divisão mais focalizada naquela necessidade daquela região, cultura, tradição, e a desvantagem é que acaba exigindo também um grau considerável de coordenação e controle da administração de cada região. Professor, dá um exemplo disso aqui, tá? Eu vou pegar um caso aqui da JBS, tá? Do frigorífico. A JBS, ela não é qualquer lugar que produz qualquer tipo de abate de animal, né? Então, às vezes, ela tem lá o abate do animal que vai para exportação, o abate do animal que vai ser vendido no mercado interno, o abate do animal que vai para países de origem muçulmana, os Emirados Árabes, que tem toda uma tradição para sacrificar ali o animal, tá? Tem toda uma cultura, um jeito ali de sacrificar o animal. Então, principalmente alguns importadores ali, o Irã, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, deixa eu lembrar aqui, Abu Dhabi, eles compram carne do Brasil e eles exigem que, às vezes, a carne venha de um determinado frigorífico específico, tá? Por quê? Porque eles vão vistoriar esse frigorífico, vão ver se do ponto de vista religioso deles lá, está sacrificando esse animal de maneira adequada, e aí, às vezes, a empresa tem que montar filiais, tem que montar espaços diferentes para isso, tá? Ou
às vezes a região é propícia para aquela exploração. Por exemplo, ali na região sul, tem muito calçado, é uma região mais fria, chocolate, né? O Nordeste tem muito cacau, porque o cacau é do clima tropical. Então, você não tem fábrica de chocolate aqui no Mato Grosso, você não tem plantações de cacau aqui, né, em larga escala no Mato Grosso, porque não é da nossa região, tá? E isso com outros produtos a mesma coisa. Então, essa departamentalização territorial, ela leva em consideração que uma determinada região tem um potencial para aquela fábrica, para aquele tipo de indústria, e você gerencia aquela indústria por aquilo. Então, tem fábrica, por exemplo, da JBS, que não abate fêmea, só abate macho, tem fábrica que não abate gado com menos de 2 anos, e por aí vai, tá? Então, vai se criando modelos territorializados ali, tá? Outro modelo é a departamentalização por cliente. Essa aqui também eu tenho certeza que vocês já viram ou já presenciaram em algum momento esse tipo de departamentalização aqui, tá? Você vai agrupar a organização ali, a atividade da empresa, de uma maneira que foca num determinado produto ou serviço, tá? Principalmente para quem vende produto ou serviço, tá? Por exemplo, uma loja de calçado, uma loja de roupa, tá? Vou pegar aqui a Renner, C&A, Riachuelo, Tecelagem Avenida, são lojas que fazem a departamentalização por cliente. Você tem um setor de roupa masculino adulto, masculino infantil, feminino adulto, feminino infantil, casa, mesa e banho, e por aí vai, tá? Então, você acaba fazendo essa divisão, por quê? Para não misturar ali uma roupa masculina com uma roupa feminina, para que o cliente já consiga enxergar e não fique rodando a loja inteira procurando uma roupa, tá? Então, a vantagem desse modelo de departamentalização por cliente é que você adapta ele a uma clientela em particular. Então, se eu for comprar um calçado ou uma roupa numa loja dessa de departamento, que a gente chama, né? Eu já sei o setor que eu vou, né? Eu vou ali no setor de roupa masculina e vou procurar somente ali. Não vou andar no masculino infantil, não vou andar no feminino, né? Eu já sei aonde eu tenho que ir. Qual que é a desvantagem desse modelo? Isso gera uma dificuldade, às vezes, de coordenação. Você não sabe qual é o tamanho da loja, como dimensionar o tamanho da loja. É mais masculino, é mais feminino, né? E você acaba tendo que ter uma utilização mínima de recurso para aquilo. Então, eu vou pegar um exemplo aqui das lojas de calçado. Geralmente, as lojas de calçado, o setor o feminino adulto ocupa mais ou menos 50%, 60% do expositório da loja. Às vezes chega até 80%. Por quê? Porque o público feminino acaba comprando calçado com mais frequência, né? Homem, um tênis e um sapato resolve praticamente tudo que tem de roupa, né? Um chinelo, um tênis e um calçado, pronto. Basicamente é isso que precisa. Um tênis combina com quase tudo quanto é roupa, sapato combina com quase tudo quanto é roupa. Para homem isso não é tão difícil. Para mulher já é mais abrangente, né? Então, às vezes, aquele sapato tá funcionando, tá lindo, maravilhoso, mas não combina com a roupa, ou não combina com a ocasião, não combina com o evento, né? Então, por conta disso, os setores de venda feminino, né, de roupa e calçado é muito maior do que o masculino. Mas ainda assim, você precisa manter o mínimo do masculino ali, a não ser que a sua loja for voltada especificamente para o público feminino ou especificamente para o público masculino, como acontece também. Aí, quando você tem esse tipo de negócio, né? Vou pegar o caso aqui da Sanremo, que é um público masculino, Casa Prado geralmente é só masculino, do feminino não vou lembrar aqui de cabeça agora, né? Mas você, dentro do setor, você tem os departamentos, casual, social, adulto, infantil, né? E por aí vai, tá? Outro modelo é a departamentalização por processo, tá? Essa departamentalização por processo é você dividir
todo o processo produtivo em etapas ou partes, tá? E geralmente é mais utilizada nos setores que envolvam produção, tá? Por quê? As atividades de uma fábrica, elas podem ser separadas em quantas atividades menorem for. Então, pode ter o setor de furo, de corte, de esmerilhamento, de lixamento, de acabamento, de soldagem, de montagem, de embalagem, tá? Então, você consegue também organizar de maneira que flua, né, mais corretamente. A vantagem é que quando as máquinas e equipamentos usados exigem habilidades especiais ou têm capacidade tão grande que deve ser usada ao mesmo tempo para serem econômicas, e como desvantagem, exige uma alta mão de obra qualificada. Tá? Então, essa departamentalização por processo, quem já assistiu aquele filme Fome de Poder, que conta a história do McDonald's, tá? Uma dica aí de filme para o final de semana, vocês vão ver que os dois irmãos que acabaram criando, né, a franquia do McDonald's, eles fizeram um layout no chão de uma praça, eles desenharam como seriam os equipamentos, as ferramentas, e eles ensaiavam a disposição dos funcionários e dos equipamentos, né? A Maria até está comentando, é um filme muito bom. Eu recomendo, né? Se vocês tiverem oportunidade de assistir, até vou colocar aqui no chat, ó, Fome de Poder, tá? Tinha na Netflix, não sei se saiu, mas também não é muito difícil de encontrar ele aí no YouTube, tá? Tem ainda, né, Maria? Obrigado. E nele, você vê que essa departamentalização por processo funciona muito bem. Você tem o pessoal que frita o hambúrguer, o outro que frita a batata, o outro que cuida dos milkshakes, o outro que monta os lanches, o que embala, o que vende. Então, isso é feito num processo bem organizado e funciona como uma engrenagem bem perfeita, assim, para poder funcionar exatamente, Maria, como se fosse uma dança, né? Eles chegam a ensaiar como é que ficam os equipamentos, como é que eles vão operar, passar bandeja assim, né? Tem todo um ritual ali para ser bem eficiente, para ser o verdadeiro fast food mesmo, como o próprio nome sugere, tá? Deixa eu avançar aqui. E por último, é a departamentalização matricial ou por projeto, tá? Esse modelo de departamentalização matricial, ele é um modelo híbrido que combina os outros modelos em projetos, tá? Você passa a trabalhar por, como é que eu posso dizer assim, por causas, por projetos, tá? Então, você junta o pessoal de várias áreas diferentes que vão derivar um projeto único. Então, por exemplo, para que o curso de administração em Paranatinga ou em Contábeis São Félix saísse, teve que elaborar um projeto de tanto pedagógico quanto financeiro para funcionar. Para que vocês tenham um projeto funcionando, foi necessário o pessoal do setor financeiro para calcular quanto custaria diária, passagem, prolabore dos professores, impostos e tal. Precisaria do pessoal, no caso, não produção, mas do pessoal ali da Pró-Reitoria de Ensino para elaborar a parte pedagógica. Precisa do pessoal dos conselhos para votar e aprovar os projetos e precisa do pessoal da reitoria para implementar ali o curso, tá? Então, é um projeto, tá? O setor, a Pró-Reitoria de Finanças continua funcionando como ela, a Pró-Reitoria de Ensino funciona como ela, porém você destaca tempo e pessoas para atuarem em prol de causas específicas ou projetos específicos. Isso aqui geralmente funciona muito nas empresas de engenharia, funciona muito em empresas grandes, tá? A Webson até colocou aqui, Webson, obrigado, tá? O link do filme, fazendo atividade até amanhã, né? Se vocês tiverem um tempinho domingo, procurem assistir também. Ele é bem bacana, assim, do ponto de vista da administração, né? Ele traz bastante ensinamento, tá? E aí, para que a gente tenha a departamentalização e a gestão funcionando, é importante vocês conhecerem também a questão da delegação e poder, tá? Autoridade e responsabilidade. Esses conceitos, eles trabalham em conjunto e eles podem ditar o ritmo da organização e o modelo que a organização adota, tá? Até mesmo se isso vai facilitar ou não as formas de gestão ou de trabalho. Então,
Delegação é o processo pelo qual os administradores distribuem e dão incumbência para alguém realizar a atividade, tá? E quando eu delego, tá? Eu automaticamente atribuo autoridade para essa pessoa, tá? Então, eu estou aqui com a Aline que está assistindo, né? Se eu falasse assim, Aline, você vai apresentar um seminário na semana que vem para a turma, para a sala, tá? Você vai fazer a aula da segunda-feira para a turma. Ao mesmo tempo que eu delego, tá, a responsabilidade para a Aline fazer essa aula, eu também acabo delegando a autoridade. A Aline será a professora na próxima aula, tá? Numa empresa, por que isso é importante? Porque é necessário você saber quem é que manda ou que está mandando, pelo menos provisoriamente ali. Ó, eu vou fazer uma viagem, vou ficar uma semana fora. Quem é que vai responder pela minha informação no meu lugar? Tá? Então, delegar é o ato de atribuir responsabilidade a outra pessoa. E aí, quando eu atribuo essa responsabilidade, eu atribuo também a autoridade. Tá? A autoridade é o direito de fazermos algo ou de mandarmos alguém fazê-lo, a fim de alcançarmos objetivos organizacionais. Então, a minha autoridade enquanto coordenador de curso, ela é plena, ela é soberana, porém também tem algumas limitações. Tá? Se um outro coordenador vier no curso nosso e falar faz isso ou faz aquilo, ele não tem autoridade para fazer isso ou fazer aquilo. Só eu tenho. Tá? Ao mesmo tempo que se eu quiser dar uma ordem em outro curso, eu não posso porque eu não tenho autoridade para fazer isso. Tá? Já a responsabilidade, a gente considera como sendo uma obrigação que vem junto, né, ao processo de delegação. Pois quando eu delego, o administrador naturalmente espera que o funcionário cumpra de forma eficiente e eficaz a tarefa da qual foi atribuída. Tá? Então, a delegação ela envolve certos cuidados. Eu não vou delegar para uma criança a direção de um veículo. Por quê? Porque essa criança não está preparada. Olha a responsabilidade que eu vou colocar na mão dessa criança. Quando os pais saem e acabam deixando as crianças, né? Às vezes tem 2, 3 irmãos ali, o pai e a mãe saem e deixa o filho mais velho tomando conta dos 2 irmãos mais novos, né? Quando o pai e a mãe faz isso, ele está delegando, tá? As ações, não só a autoridade, mas também a responsabilidade para que esse irmão ou irmã mais velha cuide, né, dos mais novos. E para isso, os mais novos precisam enxergar, precisam reconhecer no irmão mais velho essa autoridade. Quando os pais não fazem isso, o irmão mais velho pode fazer o que for que os irmãos mais novos não vão respeitar, tá? E aí, quem assistiu aquela série também, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que é uma série bem clássica aí, lembra que às vezes o Chris tinha uma certa dificuldade de dar algumas ordens para o Drew e para a Tônia, né? Que eram os irmãos mais novos dele, justamente porque os pais, né? O Július e a Rochelle, nunca deixaram claramente, explicitamente assim, que o Chris seria o responsável. Tá? Um ou outro episódio lá que acho que eles acabam delegando, mas em outros ali não. Quando acontece os problemas lá é justamente pela falta de dizer para os subordinados que foi dado, delegado a autoridade e responsabilidade para aquelas pessoas, ou para aquela pessoa. Tá? O poder, ele já é um pouquinho diferente também, tá? E ele difere totalmente de autoridade. O poder é a capacidade de influenciar indivíduos, grupos, acontecimentos e decisões, e ele está relacionado à liderança, tá? Então, os assessores, nesse caso, têm pouca autoridade. O pessoal do staff ali tem pouca autoridade, tá? Mas o pessoal do staff, né? Ou seja, o pessoal do staff não tem autoridade ali para mandar, tá? Só que eles têm autoridade para influenciar os administradores de linha para tomar uma determinada decisão, tá? Então, o poder, ele é muito, assim, às vezes você... vou dar um outro exemplo aqui.
Muitas vezes, minha mãe é muito teimosa, tá? Minha mãe já tá beirando 70 anos, minha mãe é extremamente teimosa. Quando eu quero que minha mãe faça algo que eu quero, né, que ela faça, às vezes eu não tenho que pedir para ela fazer. Às vezes eu tenho que pedir para a amiga dela falar para ela fazer, tá? Por quê? Porque nesse caso, assim, ela não reconhece, mesmo sendo filho, essa relação de poder, né? Mas como ela tem uma amiga desde a infância, que é muito amiga dela, ali muito próxima dela, ela acaba obedecendo mais essa amiga do que, né, o próprio filho, digamos assim. Da mesma coisa com criança. Tem criança que às vezes obedece mais a mãe, mais o pai, né? Então essa relação de poder dentro de uma organização, ela serve justamente para ver assim quem é que de fato consegue convencer ou conduzir aquela turma. Então, a Vanessa até está falando que a filha dela fala isso dela, né? Exatamente, Vanessa. Concordo com sua filha, assim. Tem hora que mãe assim da gente é teimosa que só, né? E aí você tem que saber por onde chegar, você tem que saber o caminho ali. Numa organização da mesma forma. Você quer pedir uma folga para o seu chefe, mas você não quer, não tem jeito ali de pedir e tal, mas você sabe quem é que influencia ele, quem é que tem o poder de influenciar ele. Às vezes a esposa dele nem trabalha naquela empresa, mas você tem amizade com ela. E é mais fácil, às vezes, usar o caminho por ela do que, às vezes, diretamente por ele. Por quê? Por causa da relação de poder, tá? E o poder, ele tem várias divisões ou vários tipos, né? A Maria colocando aqui também, ó, que os funcionários do marido dela fazem isso, né? Tá usando você para influenciar ele, né, Maria? Então, o poder, ele tem várias divisões também. O poder de recompensa, tá? Que surge do número de recompensa positiva que um líder controla ou parece controlar, como dinheiro, proteção, etc. Tá? Então, esse poder de recompensa, ele funciona mais ou menos assim. É como se eu aqui, como na função de professor, falasse assim para vocês, ó, sei lá, quem responder... Isso não é, tá? É só um exemplo aqui. Mas o poder de recompensa seria eu recompensar quem fizer o questionário hoje, quem responder a atividade que está para hoje e amanhã, quem responder hoje ganha 1 ponto a mais na nota final, tá? É uma brincadeira, é um poder de recompensa. Eu vou recompensar com algo positivo a alguém que fizer essa tarefa ou essa atividade hoje, tá? Quem trabalhar no final de semana vai ganhar o dobro de dias de folga. É um poder de recompensa. Eu lidero, eu convenço as pessoas a seguir o meu poder, tá? A seguir aquilo que eu quero que elas façam. Tá? Já o poder coercitivo, ele é um pouquinho diferente. Tá? Ele resulta de uma expectativa em relação a um castigo que a pessoa pode sofrer por não seguir uma determinada ordem, como uma demissão, uma repreensão, né, uma chamada de atenção. Então, o poder coercitivo é aquele que fala mais ou menos assim: você é livre para fazer a atividade, se você não quiser fazer, você não faça, porém, se você não fizer, você vai reprovar. Simples assim. Então, a coerção é o ato de forçar os alunos a fazerem ali a atividade para que se tenha aprovação na disciplina, tá? É um poder coercitivo. Se não fizer, não tem nota. Eu não vou dar nota aleatório para as pessoas. A nota deriva da atividade. Tá? Numa empresa, é a mesma coisa. Fulano, se você não fizer isso, você está demitido, né? Se você não fizer tal coisa, você vai receber essa penalidade, vai ter descontado do seu salário, e por aí vai. Esse é o poder coercitivo. Tá? E o poder legítimo, ele traz valores interiorizados que determinam que o líder tem o direito inerente de influenciar os seus colaboradores. Então, o subordinado tem a obrigação de aceitar essa influência simplesmente porque vem do seu chefe ou do seu líder. Então, esse poder legítimo lembrando que tanto o poder de recompensa quanto o coercitivo que eu citei aqui, eles podem ser exercidos não necessariamente pelo líder geral, o líder legítimo. Ele pode ser exercido por uma pessoa que tem acesso a alguma informação, por uma pessoa que detém esse poder. E não seja necessariamente a chefe ali, a líder, a pessoa responsável pelo setor. Já o poder legítimo é a pessoa do setor.
é aquele poder que as pessoas enxergam e que ganham confiança ao enxergar esse poder nessa pessoa, tá? Talvez vocês não passaram por isso ainda, mas pode ser que passem ao longo do curso, né, de vocês, mas vamos supor que vocês tiveram um problema com algum professor, né, ou professora. Esse professor aqui está ferrando com a gente aqui, está passando uma atividade aqui que não tem nada a ver, está dando problema, está criando algum problema, tá? E vamos supor que você tenha o líder de sala, né? Vamos supor que o Célio é o líder da turma de vocês, tá? Só que o Célio, ele é o líder legítimo, tá? Ele é o líder é o líder formal, é o líder que a sala escolheu para ser o líder da turma. Só que a Jennifer, ela tem uma liderança carismática, ela tem um jeito diferente de conversar ali com as pessoas, e aí a Jennifer ela tem, né, ela tem uma proximidade, ela é mais peituda assim, daí ela vai falar com o professor, né? Não, deixa que eu falo, tá? Isso seria ali uma representação do poder ali legítimo, tá? O poder formal o Célio teria, mas a legitimidade para liderar seria da Jennifer, tá? As pessoas meio que sentem uma segurança maior nela para conduzir ali o processo de liderança, tá? Outro tipo de poder também é o poder de controle de informação. Então, geralmente também não é exercido pelo líder formal, né? Ele vem da posse de conhecimento que os outros não têm, né? Então, algumas pessoas exercem esse tipo de poder quando dão ou quando retêm a informação necessária. E aqui eu tenho um exemplo bem legal para dar como exemplo aqui. Esses dias eu estava viajando, eu estava em Luciara. E Luciara, não sei se vocês conhecem, é lá na região do Araguaia, perto de São Félix aí, né? Passei, inclusive, por São Félix e estarei em São Félix também daqui a alguns dias. E lá em Luciara, cidadezinha pequena, 2.000 habitantes, a gente teve atividade lá durante o dia, e à noite a gente estava livre, assim, com a noite livre, a gente foi num restaurante que tinha lá, e estava passando um jogo do Flamengo, acho que pela Libertadores, se eu não me engano, tá? E o pessoal lá estava querendo assistir e tal, e não estava pegando, estava passando naquele Star Play, né? Aquele aplicativo que agora tá virando, né? Tipo Netflix, Prime Video, né? O jogo do Flamengo eu sei que estava passando nesse Star Play. E eu tinha o aplicativo no meu celular, eu não sou flamenguista, mas eu gosto de assistir o jogo de futebol ali, né? E coloquei o aplicativo para espelhar na TV e estava passando o jogo na TV. Um outro professor amigo meu estava com o celular na mão e estava com um aplicativo, não sei qual aplicativo de jogo, que dava os gols em tempo real do jogo, né? E entre o aplicativo e a televisão que estava mostrando o jogo, tinha um delay, mas um delay grande, um atraso grande de 15 segundos. Então apitava no celular dele, e era um jogo que o Flamengo fez, acho que uns 6, 7, 8 gols, nem lembro. E ele fez... chegava a mensagem que tinha sido gol, e ele começou a cantar o gol. Agora vai ser o gol, agora vai ser o gol. E aí, um colega meu que estava assistindo falou, não, mas não é possível, ele está adivinhando tudo esses gols. Ele começou a apostar chopp. Falou, não, se você acertar esse gol agora, o Flamengo vai fazer eu vou te pagar um chopp, né? Ele tomou 6 ou 7 chopps, 6 chopps, por conta desse delay que tinha entre o aplicativo e a TV, e eu sabia daquela informação. E eu falei assim, olha, ou você divide o próximo chopp comigo, ou eu vou contar para ele que você está ganhando chopp, né, na malandragem com ele aí, né? E dito e feito, então é um poder de controle da informação. Eu sabia o que estava acontecendo, eu tinha informação. A pessoa que estava apostando não sabia, não tinha essa informação. E nas organizações, hoje, a informação é algo crucial. A gente vive na era da informação e da desinformação. Então, esse tipo de poder é o que mais prevalece na organização. Pô, Maria, não é chantagem, não, é fazer o uso inteligente, né, da informação. Mas, assim, brincadeira. Depois eu acabei falando o que estava acontecendo e a gente dividiu a conta, claro, né?
eu né, não ia ser mala de fazer um negócio desse. Mas tem gente que faz, né? E a questão da informação hoje, ela é primordial, porque assim, hoje a informação está aqui, ó, tá na palma da nossa mão. Se eu quiser saber qualquer coisa, eu vou aqui e busco no Google. Se eu falar uma besteira aqui em aula, rapidamente qualquer um de vocês pode me corrigir aqui, praticamente instantaneamente, tá? E essa questão da informação, ela ficou tão complexa que hoje, na verdade, não duas coisas assim que se busca muito, que as organizações buscam muito. Uma informação confiável, limpa, tá? E uma informação, na verdade, assim, uma informação limpa e uma informação útil, que seja útil, tá? Então, hoje, tudo que vocês fazem no celular está sendo monitorado pelo Google, está sendo monitorado por algum aplicativo, tá? A Apple, com o iPhone, que tem algumas restrições maiores, assim, de algoritmo, né, que não te espiona o tempo todo, tá? Mas, principalmente os aplicativos, os celulares à base de Android, você, quando aceitou instalar os aplicativos, você praticamente concordou em fornecer dados, informações, opiniões suas, tá? Então, às vezes você está falando assim, quero fazer um curso de italiano. Passa 15 minutos, tá lá o Instagram, o Facebook te oferecendo um curso de idiomas em italiano para você poder aprender, tá? E hoje, esse poder de controle da informação, ele ficou muito valorizado, tá? Sem vocês perceberem, vocês acabam dando muita informação para um banco de dados, para computadores que acabam fazendo uso dessas informações e acabam usando essas informações para te vender um produto ou serviço. E também tem um filme sobre isso, deixa eu lembrar o nome aqui agora, Redes, deixa eu lembrar aqui, pesquisando o nome aqui. Dilema das Redes, tá? Vou colocar aqui outro filme também, o Dilema das Redes. Chega a ser até meio conspiratório esse. Na verdade, é um filme meio seriado, assim, que conta como é que os dados são captados, como é que esses dados são tratados. Então, o fato de você levantar às 6 horas da manhã e abrir o Facebook às 6h15 vai fazer com que o algoritmo te ofereça produto ou serviço depois das 6h15 da manhã, tá? Então, ele vai traçando padrões de comportamento de vocês. E isso vira o controle da informação. E aí, outro ponto também de controle da informação é que a gente está vivendo num momento em que a gente tem mais informação inútil do que informação útil. Façam um teste um dia que vocês estiverem de bobeira, deixe o celular de vocês 24 horas sem vocês abrirem o WhatsApp. Só no WhatsApp, não vou nem nas redes sociais, eu só vou pegar um aplicativo, que é o WhatsApp. Fiquem 24 horas sem abrir o WhatsApp de vocês. Eu aposto que vai ter muito mais de 1000 mensagens no celular de vocês. E eu aposto que dessas 1000 mensagens, umas 5, 6, 7 serão realmente úteis. Tá? O resto é bobagem, é brincadeira, é teoria da conspiração, é fake news, é aquela coisa toda. Tá? Então, a dificuldade hoje não é mais acessar a informação, mas é separar a informação útil da inútil, tá? É checar a informação, tá? É checar realmente que vale a pena. Então, às vezes, ali, por exemplo, no grupo de WhatsApp da nossa turma, né? Eu sempre, às vezes, fico monitorando ali para ver se a conversa não está saindo fora do rumo, porque senão, às vezes, a pessoa está trabalhando o dia inteiro, chega em casa, vai olhar lá, o grupo tem 300 mensagens. Não vai ler. Porque se você passar devagarzinho 300 mensagens, é quase 15, 20 minutos. E aí você está falando de 15, 20 minutos da sua vida. O que o pessoal vai fazer? Vai puf, 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 vai lá no final e vai dar uma lida ali nas últimas 15, 20 mensagens. Tá? Então, esse poder da informação dentro das organizações, ele tem se tornado cada vez mais primordial para o funcionamento delas. E hoje, os jovens e vocês, o desafio que vocês têm é justamente separar o que é poluído, o que é inútil, daquilo que é útil para o dia a dia de vocês. Para o estudo, para o trabalho, para o lazer, para a vida pessoal, amorosa aí de vocês. Tá? Outro poder é o poder de referência, que ele vem na identificação de um líder
na verdade, com um líder, ou no que o líder representa ou simboliza, né? Então, também tem a ver como carisma pessoal, encanto, coragem. Ele parece muito com esse, né, com o poder técnico também, tá? Mas o poder de referência, perdão, com o poder legítimo, tá? Só que o poder de referência, ele acaba sendo vinculado ao carisma da pessoa, tá? Ao fator de inspiração daquela pessoa para você. Então, você quer fazer aquilo que aquela pessoa faz também, tá? E o poder técnico, ele lembra também um pouquinho o poder de controle da informação, que é aquela pessoa que detém um poder porque ele tem aquela técnica, a manha de se fazer, o jeito de se fazer, tá? Então, eu vou citar um exemplo aqui de um poder técnico também. Ali no campus de Cáceres, a gente tinha um caminhãozinho, Mercedinho velho, 608, que a Unemat recebeu aí em doação, e era só um motorista que conseguia fazer esse bendito caminhão pegar de manhã, tá? Ele, não sei o que era a manha que ele tinha para fazer lá, mas ele tinha uma técnica que ele utilizava lá, que era bater e pegar o caminhão, né? O motor do meu barco lá tem um macete também para dar partida, porque se não for daquele jeito lá, bombar, desafogar aqui, afogar ali, ele não fica de jeito nenhum. Então, esse poder técnico, ele vai vir de uma pessoa que tem um conhecimento sobre aquele assunto, e por ele conhecer aquele assunto, as coisas são meio que centralizadas nele, né? Ele centraliza ali, ele detém esse grau de poder, e muitas vezes ele consegue barganhar em troca desse poder dele, tá? Então, alguns cuidados quanto à questão da delegação e do poder, tá? Então, não se deve usar o poder de forma autoritária, tá? Se você acabar usando o poder de forma autoritária, terá um efeito em que as pessoas se sentem fracas ou ineficazes, tá? E isso aqui é a mais pura verdade, pessoal. Eu já vi em grandes empresas assim, um chefe que fala assim, quando eu vejo um chefe falando assim, quem manda aqui sou eu, para mim ele já perdeu toda a razão, tá? Quando eu vejo falar assim, sou eu que mando aqui, quem manda aqui sou eu, ele está usando do quê? Do poder dele, tá? Ou do poder dela. Só que ele está usando os fins para justificar os meios. Ele acaba perdendo ali a razão, tá? Existe certo grau de limite quanto ao uso da autoridade e do poder, porque todos os membros da organização têm certas restrições ou limitações à sua autoridade. E também, hoje você está no poder, amanhã você pode ser um subordinado, né? Então, por exemplo, já aconteceu, eu estou ministrando uma disciplina pela UAB, né, pelo ensino à distância, e o meu colega, que estava como chefe até esse tempo atrás, professor Everton, que é assessor junto comigo, que estava como pró-reitor há um tempo atrás na pró-reitoria, ele, na pró-reitoria de ensino, ele era meu chefe, né? Na disciplina que eu estava ministrando, ele era meu aluno. Então, é uma relação ali que tem que ser harmoniosa e tem que ser coerente e justa para que você não tenha abusos ali de poder e de autoridade, tá? E para a delegação nas organizações, é importante que as pessoas tenham responsabilidade e prestem contas daquilo que lhe forem confiadas. Então, se eu estou falando para a Aline que ela vai ficar responsável por ministrar aula, né, para vocês na próxima aula, e eu não estarei presente, ela vai ter que me prestar conta. Professor, eu ministrei aula para o senhor, para você, perdão, ministrei aula para você, deu certo, os alunos participaram, não participaram, aconteceu isso, isso, aquilo, teve essa e essa pergunta. Então, nas organizações, principalmente quem recebe esse poder, ele tem que fazer uma prestação de contas para ver que foi feito, que não teve abuso e tal, tá? E aí a responsabilidade é uma obrigação que acaba sendo criada quando, né, o empregado ou subordinado aceita a delegação da autoridade, tá? E aí ele tem que prestar conta disso, né? Porque aí, com a prestação de contas, vai ser possível avaliá-lo se ele cumpriu ou não com as suas responsabilidades. Então, prestar contas significa ser responsável perante o seu supervisor, perante a quem te delegou essa responsabilidade. Inclusive, tem uma palavra muito utilizada na administração pública chamada accountability, tá?
que não tem nada a ver com contabilidade. Ela não tem uma tradução específica para o português, mas a accountability, uma tradução mais próxima, seria uma prestação de contas, uma responsabilidade sobre algo que foi delegado. Tá? E os indivíduos devem ter uma designação ou delegação de autoridade suficiente para levar a cabo a sua responsabilidade. Então, por exemplo, se a responsabilidade de um administrador é manter um certo nível de produção, ele deve ter autoridade suficiente para tomar decisões que afetem esse nível de produção. Então, ele não pode exigir nem de mais e nem de menos. Tá? Algumas consequências de ele agir de forma desproporcional, desigual, é pouca autoridade, as pessoas perdem a fé, não acreditam, esse cara aí está aí mandando, mas na hora que o chefe mesmo voltar, a gente resolve. Né? E isso pode gerar frustração e ineficiência. Tá? E se a autoridade acabar sendo maior que a responsabilidade, pode também levar a abusos e arrogância. Tá? Então, outra característica de poder e autoridade também tem a ver com a questão da centralização e descentralização. Lá no estágio, né, quando o pessoal da administração chegar no estágio, e os contadores e os advogados que estão, os engenheiros que estão aqui presentes também, né, as engenheiras que estão aqui presentes na nossa aula, a questão de você estudar também a centralização e a descentralização é primordial para você entender o funcionamento de algumas organizações. Tá? Eu já trabalhei com um chefe que era altamente centralizador e já trabalhei com um chefe que era altamente descentralizador. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma? Tá? No modelo centralizado, a vantagem é que você, como subordinado, você fica dependendo das decisões de cima. Né? Então, você não pode ser responsabilizado pela decisão que for tomada. Você tem que apenas cumprir. Tá? A desvantagem é que se você estiver enxergando algo errado ou precisar mudar, você sempre vai depender de uma autorização superior. Então, as organizações centralizadas, elas tendem a ser mais lentas, mais rígidas, mais inflexíveis. Tá? Já as organizações descentralizadas, elas são um pouquinho mais dinâmicas, elas são mais rápidas e elas acabam delegando e dando mais poder, autoridade, descentralização para os níveis mais baixos da organização. Num processo que a gente chama de downsizing. Tá? A gente vai ver isso depois também. Esse processo de downsize seria, em vez de eu ter 10 chefes ali, 10 superiores hierárquicos, eu reduzo para 2 ou 3 no máximo, tá? Para que a gestão seja compartilhada, para que as decisões sejam delegadas e juntamente com a autoridade e poder. Tá? Então, aqui eu tenho um modelo, né, de um processo de compra centralizado e um processo de compra descentralizado. Tá? Percebam que aqui no organograma eu tenho um destaque maior aqui no modelo centralizado e no descentralizado eu tenho um destaque maior aqui embaixo. Tá? Basicamente, né, e aí o modelo mais escuro é a autoridade, né, o setor com autoridade para tomar as decisões. Então, no modelo centralizado, eu dependo muito da cabeça, do diretor. Então, imagine esse cara demandar para esse, que vai demandar para esse, que vai demandar para esse. Esse aqui vai ter 300 decisões para tomar e depois vai ter que avisar esse, que vai ter que avisar esse, que vai ter que avisar esse. Né? Aqui não. Esse cara aqui, ou essa pessoa, né, essa mulher aqui, ela só olha, ela só verifica, ela vai treinar e capacitar bem essa equipe aqui, e essa equipe vai ter o poder e a autoridade para se fazer as compras. Tá? Então, numa organização, aí assim, estrutura militar, igreja, elas funcionam mais nesse modelo centralizado aqui. E funcionam bem desse modelo. Tá? Por quê? Porque basicamente a ordem vem sempre de cima para baixo. Raramente tem algo que vai de baixo para cima aqui. Tá? Já nesse modelo descentralizado, as coisas tendem a fluir de baixo para cima. Tá? Por quê? Porque a autoridade está vinculada aqui mais no setor de nível mais baixo. Tá? Se alguém perguntar para vocês, ou se tiver uma pergunta de concurso que diga assim, qual é o melhor modelo? Tá? Não existe melhor modelo. Existe melhor modelo adequado para cada tipo de organização. Então, o modelo centralizado, ele é mais eficiente em organizações em que o ambiente interno e externo, os produtos e serviços mudam com muito menos frequência. São aqueles produtos que são fabricados há 20, 30 anos da mesma maneira.
né? E o processo, a rotina dela sempre foi essa. Então, a centralizada funciona muito bem. Já as organizações que mudam, que têm uma flexibilidade, que trabalham com tecnologia, com tomada de decisão em que o ambiente influencia com mais frequência, elas tendem a ser melhor o modelo descentralizado ou modelo orgânico, como a gente chama, tá? Então, era isso que eu queria tratar aqui com vocês nessa aula de hoje, tá? Eu só vou encerrar aqui a gravação e daí eu já vou... Bom, deixa eu só fazer algumas considerações aqui também, daí eu já encerro e abro para as perguntas, tá? O Eurimar está até aqui na sala, Eurimar. Eu acabei não tendo tempo de te responder lá no grupo depois, mas a questão que eu estou na dúvida, que você colocou que é da unidade 4, na hora que você tiver um tempinho, me manda essa questão, tá? Para eu ver se eu não cadastrei errado no banco de dados. Eu olhei aqui e não achei uma questão da unidade 1 e 2 que faz referência a um assunto da unidade 4, tá? É para cair nessa atividade que está aberta agora, somente os conteúdos da unidade 1 e 2. O que eu recebi aqui um apontamento, professor, esse conteúdo aqui não está nas aulas. É das habilidades do administrador, que está na aula 3, que foi aquela aula gravada. Só 15 pessoas assistiram essa aula, tá? Então, eu recomendo fortemente assistir a aula 3 antes de fazer outra tentativa para quem ainda não assistiu, tá? Porque lá fala de alguns modelos, fala também da eficiência e eficácia, das habilidades do administrador, o nível estratégico, tá? Fala um pouquinho das funções do administrador, tá? Que a gente vai ver com mais detalhe futuramente. Então, Eurimar, depois eu vou te responder lá certinho, tá? Mas só para adiantar, e eu também tinha visto alguém lá no grupo falando, não sabia que tinha aula hoje, né? Lá no nosso calendário da disciplina estava previsto que seria aula ao vivo hoje, né? Segunda, terça, quinta e sexta. Da mesma maneira, semana que vem, segunda, terça, quinta e sexta, tá? Então, só para sanar essas dúvidas, tá? E só vou encerrar aqui a gravação e daí queria ver se tem mais alguma dúvida ou da atividade ou dos conteúdos para eu poder sanar e ajudar vocês.